Fala galera ligada nas redes sociais do Toque de Bola, boa noite, está começando mais um Toque Entrevista, na verdade um Toque Entrevista bem especial, era para ter sido ontem, ter acontecido na última quarta-feira, dia 26, esse Toque Entrevista com o Cláudio Dias, que é o presidente do Conselho Municipal de Desportos, mas ele teve um probleminha, a gente avisou vocês aí nas redes sociais, e infelizmente não pôde realizar a entrevista com a gente, então a gente adiou para hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto, e aí estamos esperando o Cláudio entrar aqui na live para poder entrevistar e conversar um pouquinho mais sobre o Conselho Municipal de Desportos, para você entender um pouquinho como é que é essa reunião de esportistas, esse conselho que ajuda a Secretaria de Esporte e Lazer e na alocação de recursos para o esporte local. Então a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre o CMD e sobre como é o processo para que se consiga financiamento, pelo menos de uma parte de projetos, também de viagens, como os atletas fazem para poder fazer inscrição de competições. Também o Cláudio vai falar um pouquinho para a gente, porque o conselho funcionou de uma maneira até o último ano, até 2019, até exatamente o dia 2 de julho de 2019, e aí quando foi editada uma nova lei, ele funcionava através de um decreto que era de 1989 ainda, e aí foi editada uma lei para que o conselho se adequasse às novas normas estaduais e de todo o trâmite legal, para que ele pudesse alocar esses recursos e pudesse também fazer parte aí de uma estrutura financeira e de recursos estadual, que é o ICMS esportivo, por exemplo, que pudesse alocar recursos para que o esporte da cidade pudesse caminhar. A gente está aqui aguardando um pouquinho o Cláudio chegar. Um abraço para você que já está entrando na live aí, mas vamos primeiro agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a galera que permite que a gente esteja aqui sempre ao vivo, às segundas-feiras, às quartas, nesse caso a quinta-feira e às sextas-feiras também. Amanhã tem papo com a gente, com tudo que está sendo produzido no Toque de Bola. Vamos agradecer o pessoal que apoia a gente, um abraço para o pessoal do Projeto Cidadão Consciente, da HR, visite a página aqui, Cidadão Consciente HR, aqui no Instagram, e saiba mais detalhes desse projeto da Hiperroll Embalagens. A Claro Mastercall tem oferta campeã para a sua empresa. Internet de 240 MB com fixo ilimitado Brasil por apenas R$ 130 por mês. Eu vou repetir, internet de 240 MB com fixo ilimitado Brasil por apenas R$ 130 por mês. Então procura aí o pessoal da Claro Mastercall, agente autorizado Claro aqui de Juiz de Fora, que você não vai se arrepender. O Plask, planos individual, familiar, coletivo e empresarial. Plask há mais de 34 anos cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E Santa Casa de Juiz de Fora, que está celebrando aí 166 anos esse mês de agosto. Então parabéns para o pessoal da Santa Casa, que sempre está junto com o Toque de Bola. Estamos aqui esperando um pouquinho o Cláudio aparecer. Enquanto isso, eu vou dando um abraço para quem já está aqui na live, a galera do Bitpock Off-Road, o Maltone Corretor, o Beto Vidal, tá aqui o Luiz Laudiosa, o pessoal da Bosch, o Leandro da Bosch da Casa de Itália, tá aqui o Luiz Cláudio Futebol, um abraço, o Anderson Ock, um abraço para Paloma, pro Marco Aurélio Del Papa. Aqui a galera já entrando. Vamos procurar aqui dar um toque no Cláudio através do WhatsApp aqui, aguardando ele entrar aqui na live, para que a gente possa fazer o convite. E deixa eu procurar ele aqui por voz aqui, ver se ele já entrou. Por enquanto não. Então a gente vai aguardando aqui um pouquinho mais. O Ademilson, nosso grande centroavante do Tupinambás, que a galera está acostumada a ver com a camisa do Baeta,
deu um azar, né, acabou sendo diagnosticado aí positivo para Covid-19 naquele dia, né? E aqui o Cláudio acabou de entrar, deixa eu dar uma acenada para ele e chamá-lo para fazer essa nossa transmissão, para que a gente possa começar esse papo sobre o nosso CMD. Vamos lá, o Cláudio já está entrando aqui, daqui a pouquinho a gente começa esse papo. Tá. Boa noite, Cláudio, como é que você está? Tudo jóia? Opa, boa tarde, tudo bom, Wallace? Pois é, Cláudio, eu estava aqui explicando para o pessoal que ontem a gente teve um imprevisto, mas a gente é chato, a gente vai atrás, a gente marca para o dia seguinte. Não dá para perder o espaço para poder falar sobre o Conselho Municipal de Desportos, né? Opa, claro, agora a gente vai dar. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Cláudio, vou pedir para poder você apresentar de maneira geral, para a gente iniciar, bem resumidamente, porque a gente vai tratar aí dos pormenores um pouquinho mais para frente, mas o que é o Conselho Municipal de Desportos, o que é o órgão em si e o que faz, né, qual que é a atividade do Conselho do CMD. Então, o Conselho ele é um braço da Secretaria de Esporte, né? Ele é um órgão colegiado que ele tem a função deliberativa de fiscalizar e assessorar a prefeitura no setor de esporte, recreação e lazer. Cláudio, e qual que é a composição dele? São quantos membros? Aproveita e explica para a gente, porque o CMD funcionava de uma maneira até julho do ano passado, e aí, a partir de julho, sofreu uma mudança, né? O CMD foi criado por volta de 1985, né, com a legislação de 8 de fevereiro de 85, e entre 84 e 85, ainda no primeiro mandato do Tarcísio Delgado como prefeito de Juiz de Fora, e depois, por um decreto, foi regulamentado e veio funcionando da mesma maneira até 2019. E aí teve essa transformação. Explica um pouquinho para a gente como é que foi essa transformação. Então, o Conselho ele tinha o anterior 35 anos. O secretário que assumiu, o Júlio Gasparetti, achou que não tinha uma lei que regulamentava o Conselho e resolveu fazer uma nova lei. No meu entender, não era necessário, porque um Conselho que tem 35 anos, que já tem uma história, ele ser descaracterizado para criar um novo, eu achava melhor reformar o Conselho que existia e atualizar o regimento interno dele. Mas acabou que chegou nessa conclusão, a prefeitura resolveu lançar um novo conselho, e aí ele passou a ser bipartite. Hoje ele tem 24 entidades, 12 da sociedade civil e 12 do governo. A gente tem a lista aqui das entidades, né? Os representantes do governo em si, eles são os conselheiros representantes do governo, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Direitos do Idoso, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Deficiente, FUNALFA, Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, e entra aí a UFJF também, que não é um órgão ligado ao governo municipal, mas é federal, né? É governamental. Governamental. As associações da sociedade civil que compõem o CMD são a ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, a Associação dos Árbitros Independentes de Juiz de Fora, a Associação Craques do Futuro, a Associação Desportiva de Juiz de Fora, a DJF, a Associação Esportiva e Cultural Brasil-Itália, que é a famosa Casa de Itália, Leandro está até aqui na live já, a Liga de Futebol de Juiz de Fora, a Liga de Malha de Juiz de Fora, o Panaton Clube de Juiz de Fora, o Projeto Basquetebol do Futuro, PBF, o Serviço Social da Indústria, o SESC, e o Sindicato dos Clubes, os Sindiclubes, essa composição. Cada um tem direito a um membro e a um suplente, né, Cláudio? Isso que a gente vê aqui na descrição. O Cláudio é o presidente, o Basileu Tavares é o vice-presidente do Conselho Municipal de Desportos. Cláudio,
e como essas entidades elas conversam. As reuniões, obviamente, por essa pandemia estão prejudicadas, mas elas são periódicas. Como é que se dá esse plenário, essa discussão do CMD? Então, pelo regimento, é toda segunda terça-feira de cada mês. Então, a gente estava sem fazer nenhuma atividade esse ano. Nesse mês agora de agosto, a gente retomou virtualmente as reuniões. Até porque, para se ter acesso ao ICMS esportivo, você tem que ter realizado pelo menos 3 assembleias durante o ano. Então, a gente começou a fazer as assembleias agora, para no final do ano a gente estar tudo ok para requisitar o ICMS. As entidades têm peso igual em votações, é um voto a cada entidade. Como é que é essa decisão em casos de votação, por exemplo? Então, são 24 cadeiras, como você falou aí, tem o titular e o suplente, então são 48 pessoas, e caso haja empate, o voto do presidente é o voto de Minerva. Então, cada pessoa, no caso, são 48 votos possíveis, né? São 24 votos, porque só vota o titular. No caso do titular não estar, o suplente pode votar. Entendi. E as matérias, sem ser do regimento interno, as avaliadas, os temas, geralmente, são quais temas discutidos no CMD nas reuniões ordinárias? Então, vou falar do nosso próximo tema, que é um tema já antigo, mas que é muito importante para o handball, para o esporte. A Lei Maria Helênio. A Lei Maria Helênio foi um instrumento criado no passado, até em homenagem ao grande Mário Helênio, né? Mas que hoje ela é muito difícil de se cumprir. Então, é uma lei que veio para beneficiar o esporte, mas que você depende de várias ações para que faça cumprir. E tem alguns pontos, por exemplo, o jogo do Tupi aqui em Juiz de Fora. Se o jogo é um jogo que não tem renda, que é deficitário, mesmo assim o Tupi tem que pagar 5% de imposto por causa da lei. Então, assim, está sendo realizado um evento em Juiz de Fora, para ajudar o esporte local, mas acaba que prejudica um clube que está nessa situação. Ele está tendo prejuízo e tem que pagar 5%. Fora outras, você vai vender uma placa de patrocínio, tantos por cento tem que ir para a lei e para o fundo. E aí você vai tirando o pouco que os clubes têm. Chega a ser desestimulante isso para quem está fazendo o evento. Eu acho que deveria, nesse caso aqui, a secretaria da prefeitura, que é responsável, quero fazer um evento. Se tem uma taxa, o cara já paga a taxa antes, aquela taxa para o conselho, é melhor do que você ficar em cima de renda, em cima de venda de patrocínio. Então, eu acho que a lei é muito válida. Na verdade, 5% de menos 8 é menos alguma coisa, não é 5% do total, né? Exatamente. E aí você pega o seguinte, está tendo um evento aí, um evento de várzea. Os caras estão lá rateando para pagar o evento, você vai cobrar 5% dele? É uma coisa que é difícil de acontecer. Então, a gente tem que pegar a lei, que eu acho que a lei é válida, e tentar melhorar no que for possível, para que ela seja mais fácil. No caso do ranking de corridas, por exemplo. O ranking de corridas paga os 5%. Tem que ter um mecanismo que parte desse recurso seja obrigatoriamente revertido para o ranking. Porque senão, se você não tiver esse mecanismo, o ranking é o único que paga fielmente. Aí o ranking e o futebol hoje são os que pagam fielmente. E aí chega na hora de reverter, eles não têm esse auxílio. Então, eu acho que a gente tem que começar a estudar isso. Esse financiamento acaba indo para outro lugar, para outra modalidade, ou para outra, fomentar outros esportes. Que não que seja ruim, mas que não retorna para eles também, né? Exatamente. Eles estão fazendo esse investimento, né? E chega na hora, precisa comprar o equipamento para o ranking, você não vai ter o recurso. Então, eu acho que é justo que o que está sendo a fonte do recurso também tenha um retorno para ele mesmo. Tem pelo menos uma garantia, né? Cláudio, a gente vai daqui a pouco pormenorizar esse financiamento do esporte, mas para a gente entender. E aí essas são as grandes discussões. Atualização da Lei Maria Helênio, por exemplo,
o Plano Municipal de Esportes, que está aí agarrado já tem décadas, né? Juiz de Fora construiu e foi construindo a sua tradição esportiva sem um planejamento em si determinado. Mas, além dessas grandes discussões, além dessas discussões maiores, o Conselho também avalia projetos esportivos para buscar recursos, para que esse atleta ou essa equipe apresente algo ao Conselho e possa ter financiamento da Secretaria, da Prefeitura ou de outros fundos? Então, o Conselho pode receber verba de emenda parlamentar, ele pode ter patrocinador, pode da mesma forma. Tinha uma verba direta da Prefeitura, porque a Prefeitura sempre passou dinheiro para o Conselho, para os conselhos. Na gestão agora, nas 2 últimas gestões, não há mais recurso vindo da Prefeitura para o Conselho de Desporto. E isso foi algo que prejudicou bastante. Mas, assim, com essa nova formatação, o ideal é que se formem projetos no Conselho anterior, as entidades que quisessem ter algum auxílio, ela tinha no site da Prefeitura todos os formulários, ela fazia, ia para a plenária, tendo dinheiro do Conselho, né, que estava no FUMAP, as entidades iam sendo atendidas de acordo com o recurso disponível. Então, eu acho que a Prefeitura deveria voltar com esse auxílio, porque isso tem muito atleta que precisa de passagem, precisa de uma ajuda que a gente não tem como... que a Prefeitura é mais difícil de passar isso, porque a Prefeitura é um outro órgão. Mas se tiver um financiamento, buscar verba específica para o Conselho, ajudaria bastante o esporte. Então, essa verba, Cláudio, me parece que essa verba pequena e direta, no caso, pequena, entendamos, a gente fala pequena porque num montante, num vulto, por exemplo, de um investimento de uma carreira de um atleta, essa passagem, essa ida para uma competição internacional, esse voo até, por exemplo, digamos, a Europa, pode parecer pequeno. Óbvio que é um investimento que para a pessoa fazer é muito grande, né? Às vezes ela sacrifica, vende carro, vende casa, vende bicicleta, vende tudo para poder fazer. Esse é um dos principais gargalos que a gente vê aqui em Juiz de Fora. Por incrível que pareça, né? Os atletas conseguem treinar, improvisam até no treinamento, conseguem um desenvolvimento grande e na hora de competir, o que esbarra eu não tenho dinheiro para poder falar, por exemplo, levantar a mão lá no triatlon e falar assim, não, eu vou para o Ironman, eu vou para a competição internacional, porque tem que ser lá na hora e a pessoa tem que ter o dinheiro. Então, e ele não consegue isso de uma hora para outra. O Conselho ajudou muito durante anos essa ponte, né? Fazer essa ponte. Sim. O que a gente vê aqui, cidades menores da região, por exemplo, Barbacena, eles têm um auxílio para os atletas que fazem esse tipo de viagem, para eventos. Juiz de Fora, isso sempre foi muito difícil conseguir o apoio do poder público para fazer. E aí a burocracia em cima desse trajeto para se conseguir algo é enorme. Então, eu até acho que isso, devido à secretaria, ser uma secretaria, apesar de estar aí com 10 anos, é uma secretaria nova. Então, ela foi criada, até você começar a ter recurso próprio, ter um pessoal com essa destinação, ter, por exemplo, uma empresa que vá fornecer as passagens, que seja vinculada, ou então a Secretaria de Esporte ter uma quilometragem que ela compre para poder atender aos pedidos. Isso aí é um planejamento que tem que ser refeito, voltar com esse planejamento, né, porque existia, e para poder atender de uma forma mais rápida, porque também o brasileiro é tudo de última hora, né? Em Juiz de Fora não é diferente. Então, o ideal seria que todos os projetos, propostas de qualquer auxílio, seja encaminhado no ano anterior para ser atendido no outro ano. Emergencialmente, assim, é muito difícil. A prefeitura parar para ver uma passagem para uma pessoa no mês que vem. É complicadíssimo. Então, para lidar com o poder público, eu acho que quanto mais prazo tiver, melhor. E aí seriam esses formulários que as pessoas vão preencher,
vamos fazer de acordo com o orçamento que tem que ser previsto também no ano anterior, para fazer da melhor forma possível. Eu vi aqui que entrou o vice-presidente do Conselho, Basileu Tavares. Vou começar a sessão de abraços aqui. Pode falar. Não, então, eu acho assim, no caso da prefeitura aqui, da Secretaria de Esporte, é uma secretaria que ela traz muito benefício para a população. A gente deveria ter, o poder público deveria ter um investimento maior de recursos para a Secretaria de Esporte, porque agora começa a campanha política. Ainda não começou, mas eu posso te garantir, 99% dos candidatos para vereador, para qualquer cargo, vai falar assim, o esporte é saúde, o esporte é vida, o esporte é não sei o quê, mas na hora não passa um recurso para o esporte. O esporte já está provado. Você investiu no esporte, você atinge o social diretamente, atinge a área de saúde diretamente. Então, se não tiver uma política que repasse verba para o esporte como prevenção para a saúde e até para o lado social, é difícil de você falar em esporte. Vamos aproveitar que você já mandou um abraço para o Basileu aqui. Então, mandar um abraço aqui para o Henrique Douglas, aqui o Vitor Lana, o Basileu está aqui, entrou, né? O Edvaldes, Saulo Matheus, aqui o Guilherme Estopa. Um abraço para o Guilherme que está ralando aí na final do Mineiro, ele é fisiologista do Tombense. Um abração para o Guilherme que realmente ontem cortou um dobrado, quase conseguiu segurar o Atlético no primeiro jogo da final, e aí domingo agora tem uma decisão. Vou avisar para o Cláudio que a câmera dele virou, sua câmera virou para o outro lado, Cláudio. Dá uma reviradinha nela para nós aí. Um abraço para a galera que já está aqui na live. Cláudio, como que você dizia aí da verba para o esporte local, e como que esse financiamento hoje é feito através do Conselho? Ele foi feito durante muito tempo com a consultoria, né, do Conselho. O Conselho aprovava os projetos, encaminhava e a Secretaria financiava, ou o Conselho tinha o próprio financiamento. Você citou primeiro, na primeira resposta, o ICMS esportivo. Como é que entra o Conselho nessa legislação do ICMS esportivo? Né? Como é que é essa arrecadação e o Conselho entra nessa destinação de verba? E quais que são as outras possibilidades de custear o esporte de Juiz de Fora? Então, como eu te falei antes, lá atrás, antes da gestão do prefeito Bruno, o Conselho tinha uma verba de R$100 mil por mês. Essa verba era para atender os projetos que eram encaminhados ao Conselho. Quando começou a gestão do prefeito Bruno... A cada mês? Oi? Mensalmente? Não, era por ano. A verba era anual, 100 mil anual. Quando entrou o prefeito, ele cortou a verba do Conselho. Então o Conselho ficou paralisado, porque não tinha recurso nenhum. Sem a própria verba. Tem a lei sem a própria verba. E todo ano você faz parte do ICMS esportivo. Você cadastra todas as competições esportivas que são feitas no município, e isso é revertido em pontos, e dependendo da sua pontuação no ICMS, você tem um recurso passado para o município. É óbvio que o município, só de professor, gasta muito mais do que essa verba. Mas uma das solicitações do Conselho é que o ICMS esportivo deu lá 200 mil, que ele viesse para o fundo municipal. Porque ele não vem, ele vem para um caixa da prefeitura. Então, que a prefeitura repassasse esse dinheiro, ele repassasse esse dinheiro para o fundo. E aí o Conselho teria como se manter com essa parte, auxiliando, eu estou falando assim, pequenos auxílios, né? Se pegar um evento de grande porte, 200 mil reais é muito pouco. Mas então, era isso. Tinha uma verba da prefeitura e a gente está requisitando, já algumas vezes, que a verba que venha destinada do ICMS esportivo, que ela cai no caixa geral da prefeitura, que ela seja retornada para o ICMS, para o FUMAP, que é o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte. O fundo, inclusive, que na origem dele, na lei Marilênio, previa 0,1% do orçamento de cada ano do município, né, Cláudio? Se você contar com um orçamento agora de 2 bilhões, que é o do atual exercício, seriam 2 milhões de reais para o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte. Sim, que aí e outra coisa, o Conselho ele simplesmente delibera. O executor é a Secretaria de Esportes.
Então, assim, não há como você falar assim, eu vou fazer isso aqui porque o conselho quer fazer. O conselho vai deliberar as ações que são responsabilidade da Secretaria de Esportes. E aí fica uma coisa mais democrática, mais transparente. Fazendo um paralelo, o Conselho Municipal de Esportes funciona mais ou menos como o Conselho Municipal de Cultura, o Concult, que até a principal função era destinar a verba e avaliar os projetos para a verba da Lei Murilo Mendes? Sim, sim. Aí só que tudo que é aprovado no Conselho, se tiver o recurso, hoje a secretária, por exemplo, a secretária Leila, ela tem que avalizar também. Não é simplesmente o Conselho aprovar, não, tem um recurso. Tem que criar um mecanismo para que isso seja, primeiro, dado entrada, tenha a documentação, se as empresas, porque você não pode, pessoa física é mais difícil, a não ser que tenha um convênio com alguma empresa de turismo, que a prefeitura compre a passagem e destine ao atleta que precise. Se não acontece isso, tem que ser através de um clube, de um CNPJ, que ele possa prestar conta do dinheiro que ele está recebendo. Porque o conselho não mexe com dinheiro. Então, toda essa prestação de conta, fazer o convênio, tudo é através da Secretaria de Esporte. Lembrar que o conselho, nenhum dos membros é remunerado, né? Só deixar claro aqui para todo mundo que nenhuma das 48 pessoas que estão lá está recebendo para isso. Tá? Que realmente quer fazer parte e é representante de uma parte importante da comunidade esportiva local, né? Exatamente. O conselho não tem remuneração, as pessoas estão lá cedendo o seu tempo. E assim, ele tem que ser mais atuante. Mas é o que eu falo, você não consegue fazer o esporte desenvolver se você não tiver uma verba destinada, como a cultura tem hoje. A cultura tem uma verba, a Praça Céu, por exemplo, para mim, ela é uma praça esportiva, mas ela está vinculada à cultura. Ela teria que ser vinculada ao esporte. Através do Ministério dos Esportes, né? A Praça Céu é do Ministério dos Esportes. Eu lembro bem quando fiz o lançamento. Eu sou tão antigo, quer dizer, só não sou tão antigo quanto você no esporte. Mas é porque você também já jogou, você estava em outros níveis. Mas eu me lembro muito bem quando veio para cá o projeto vem do Ministério do Esporte. Sim, Ministério do Esporte. Nós temos aí alguns projetos do Ministério do Esporte que podem vir através da Secretaria e com a fiscalização do Conselho. O Conselho, no que você entende, Cláudio, ele tem que participar um pouco mais ativamente ou, na verdade, tem que se dar condições maiores para o Conselho participar mais ativamente dessa discussão de um plano para Juiz de Fora. A gente sabe que a Leila faz parte do Conselho, né, a atual secretária interina de Esporte e Lazer, ela vem discutindo o Plano Municipal de Desenvolvimento de Esporte e, segundo ela, já está chegando lá nos finalmente. O Conselho busca participação mais ativa nisso? Então, a Leila está fazendo um trabalho muito bom aí no plano do esporte de Juiz de Fora, mas é o que eu te falei, você pode ter o melhor plano de esporte possível. Se você não tiver recurso, não adianta você ter o plano. Então é o seguinte, o primeiro passo é o que ela está fazendo muito bem feito, que é o plano de desenvolvimento do esporte. E agora tem que ter o recurso. Então, o poder público ele tem que entender o esporte além do esporte. O esporte não é só ir lá jogar, ele é lazer. As pessoas precisam do lazer, precisam do lado social, precisam da atividade física. Então, a prefeitura, seja o prefeito que for eleito, eu espero que ele tenha um olhar diferenciado para o esporte e possa realmente investir no esporte de Juiz de Fora. Porque o esporte de Juiz de Fora, como você falou que eu sou antigo, então eu não vou nem usar o Hamilton, vou usar o Schumacher. É pôr um Fusquinha para o Schumacher dirigir. Você tem vários atletas de nível em todas as modalidades. Juiz de Fora é uma cidade privilegiada. Você fala assim, árbitro tem, jogador de basquete, vôlei, de handebol, você tem de todas as categorias, mas você não tem recurso para ajudar. Aí acaba que os principais talentos vão saindo da cidade. Juiz de Fora no vôlei tem 3 campeões olímpicos. Acho que no país, aí, tirando um grande centro como São Paulo, Rio, você não vai ter. E aí você não tem uma equipe de vôlei hoje, você tem a da UFJF, mas ela não tem um apoio efetivo da prefeitura, como o futebol tem.
Eu não sou contra a prefeitura apoiar, por exemplo, futebol, até porque você sabe que eu estou envolvido com o Tupinambás. Mas se ajuda o futebol, tem que ajudar as demais modalidades. Porque não é todo mundo que quer jogar futebol. Joia. E a mesma coisa para o lazer, para as corridas. Então, eu acho que tem que ter um envolvimento da prefeitura para financiar mais e apoiar mais financeiramente, porque sem dinheiro não dá. Você entra hoje na Secretaria de Esporte, ela está deteriorada. O espaço é muito ruim, você não tem um equipamento bom. Aí você está fazendo lá um ginásio municipal que vai ficar muito bom. Você tem um estádio hoje que no interior ninguém tem. Cerca ali na frente do estádio, vai ter jogo, aquele dinheiro que entrar ali, de vez de dar para a flanelinha, ele vai entrar para o Fundo de Apoio ao Esporte, o FUMAP, e a gente vai ter um recurso para sempre estar investindo. E aí ele começa a se autofinanciar. E para isso você tem que ter regimentos, normatizando tudo que vai ser feito. Então, primeiro esse plano tem que surgir e tem que normatizar, mas o segundo passo é tão importante quanto, né? Esse financiamento seguinte, né, Cláudio? Sim, sim. Por exemplo, todo ano eu acompanho que a Câmara Municipal devolve não sei quantos milhões para a Prefeitura. Pega uma parte desse dinheiro e dá para o Fundo Municipal de Esporte, porque eles devolvem todo ano. Então, então passa. Não vai ter prestação de contas, né, Cláudio? Porque tudo que é feito através do Conselho tem que ter uma prestação de contas para o próprio Conselho, porque também é função do Conselho fiscalizar onde é que foi esse dinheiro empregado, se foi mesmo para o esporte, né? Exatamente, tem que ter lá uma fiscalização de tudo que é feito, porque o dinheiro é público, né? Então as pessoas têm que ter isso bem transparente, até para que as pessoas possam ter acesso de uma forma democrática, né? Não adianta, por exemplo, eu sou do handball, presidente do conselho, e vou fazer 10 projetos para o handball. Tem que atender democraticamente. Atendeu o handball? Então o handball volta para o fundo da fila e começa a atender outra modalidade. De acordo com o recurso, né? Vamos mandando os abraços aqui, ó. Tem gente chamando de dinossauro aqui, ó. Leonardo Araújo chamando. Não sei se é você ou sou eu, mas são dois. Não adianta muito. Um abraço para o Eduardo Lemos, o Dudu Results, aqui, a Rafa Maranha, o Kleber Silva Mariano, a Itaciana, pessoal, todo mundo entrando aqui, o Jailton Ribeiro. O Basileu está falando aqui, o Basileu, que é vice-presidente do CMD, falando que o poder público tem que destinar recursos para o esporte. E a gente conversava outro dia, Cláudio, falando sobre essa interação, né? No que o Conselho pode ajudar a interação das próprias secretarias, já que no próprio Conselho tem representantes da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer, Educação, são secretarias que conversam diretamente, né? Os projetos esportivos, os que já existem na cidade, os que podem vir a acontecer, são todos. Se você for ticando em cada área dessa, tem um vizinho em cada. Promove saúde, promove saúde, promove educação, desenvolvimento social. Então você vai ticando todas elas e é um fórum que pode ajudar muito nessa interação também, né, Cláudio? Esse foi um dos benefícios que eu concordo aí com o ex-secretário lá, o Júlio Gasparetti, que era trazer as secretarias para dentro do Conselho, para que elas tenham ciência do que o esporte precisa. Que ninguém muito difícil você os outros assim, né? Estamos dando dinheiro para o Cláudio resolver o que ele vai fazer com o dinheiro. Não, né? Exatamente. Aí eles estão participando, aí você sabe. Você tem que fazer o esporte, você não vai dar um acesso à criança e adolescente, à pessoa com deficiência física? Isso tem que ser pensado. E se não tiver um representante dentro do conselho, como é que você deixa de pensar? A pessoa está ali, não, ele está representando aquele segmento e nós temos que fazer isso ser concreto, né? E sem uma pessoa representando isso, fica difícil, porque acaba que passa despercebido, não é nem que você não queira fazer, é que quando você não tem representação, você acaba que fica esquecido. E aí, nessa interação, o Conselho pode ficar um pouco mais, digamos, um pouco mais democrático dessa nova maneira de funcionar, você acredita? Sim, da forma que era antigamente, nós tínhamos mais sociedade civil. Mas não é porque não tinha o governamental, é que o governamental, com o passar do tempo, foram pedindo para sair do Conselho. Aí eu acho que é mais a questão financeira. Se você vai fazer várias reuniões que você não tem o que definir, as pessoas ficam
sem empolgação e acabam que abandonam. Então, você fica aqui patinando nós no mesmo fizemos lugar. um novo conselho. Exatamente. Nós fizemos esse novo conselho, está com esse novo formato. É um formato bom, que assim tem várias pessoas de vários segmentos que podem agregar muito, igual a UFJF. É uma universidade de referência. Então, ela pode sempre agregar muito a tudo que é feito na cidade. O que basta, o que nós temos que ter mesmo é o seguinte: recurso para investir no esporte. Eu sei que é difícil, porque a prefeitura ela tem a área de saúde que leva uma grande parte do recurso, a área de ensino, mas assim, se deixar um pouquinho para o esporte, ele começa a dar o retorno muito mais rápido do que se imagina. Aqui o Anderson que tá cobrando um pouco mais de empenho das empresas, né, projetos da iniciativa privada, abraçar os clubes e de forma mais profissional. E isso dá gancho para poder eu te fazer uma pergunta que é sobre isso também, Cláudio. O CMD, ele já algumas vezes fez essa ponte, né, entre a empresa e o atleta, entre a empresa e a equipe, trouxe esse meio. Como é que fica isso nessa nova configuração do Conselho? Então, eu acho que o Conselho ele tem que servir para ajudar, analisar, fomentar o esporte. E nesse caso que você falou, a ponte com as empresas. Primeiro, nós temos que trazer sempre pessoas para estarem direcionando as empresas o benefício, por exemplo, das leis de incentivo. Muitas pessoas podem ter acesso à lei de incentivo e não têm condição de fazer um projeto. E aí você tem hoje 3 projetos que você pode fazer por ano a nível estadual, que é a lei de incentivo estadual, que é pelo ICMS, e você tem ainda 6 projetos a nível federal. Mas assim, as pessoas têm que ter um direcionamento. E muitas empresas que, por não entender a lei, acham que isso vai ser muito burocrático. E é totalmente ao contrário. Qualquer empresa que quer investir em lei de incentivo, ela pode doar lá 1% do faturamento, que, por exemplo, é R$30 mil. Ela vai fazer um cheque nominal, vai depositar numa conta que é do convênio que foi aprovado, e a prestação de conta dela é o comprovante que ela fez. Então, assim, é muito simples. É muito simples. Ela, de vez de passar isso para o governo, ela vai estar incentivando o esporte. A prefeitura poderia também, junto à Secretaria de Esporte, criar um departamento específico para se ajudar a auxiliar as entidades a buscarem esses auxílios de lei de incentivo. Tem lugar para ir buscar o auxílio, né, Cláudio? Ter um porto seguro. As pessoas que lidam com o esporte, quem faz um projeto, quem está tocando uma escolinha de bairro, quem treina mesmo aí a sua própria modalidade aí, e muita gente tem muito esporte individual aqui, corrida, triatlo, tênis, que às vezes a pessoa ela tem esse talento e fica agarrada nessa busca de patrocínio. Procurar o conselho é efetivo? Adianta se ela for procurar o Conselho Municipal de Esportes? Ou isso ainda está meio perdido, como você disse, precisava de um encaminhamento melhor, de uma calha, digamos assim, para toda essa demanda, para essa água que está vindo, que vem sempre represada em Juiz de Fora? Então, as assembleias do Conselho elas são abertas ao público. As pessoas que têm alguma dúvida e queiram o auxílio do Conselho, elas podem procurar a Secretaria de Esporte, encaminhar suas sugestões, participar das assembleias. Caso seja um tema qualquer, a gente pode abrir o direito de participação com voz e a gente pode buscar, eu estou precisando de um auxílio para fazer um projeto. Como que eu faço um convênio com a prefeitura? Chama um funcionário da prefeitura, no caso da Secretaria de Esporte, é o Marco Aurélio Marquinhos, ele vai explicar toda a documentação, todo o caminho a se seguir. No caso dos projetos que eu falei de lei de incentivo, primeiro, as pessoas têm que buscar recursos mais baixos. Porque o que acontece? Você faz um projeto que no papel ele é maravilhoso, só que você tem que captar R$2 milhões. Se você captar você vai ter poucos os 30 mil, né? Você tem que captar os 2 milhões para usar os primeiros 30 mil. Então eu estou falando, se você faz um projeto de 2 milhões, você vai ter quantas empresas de Juiz de Fora que vão ter um aporte financeiro de imposto para te auxiliar? Então é melhor que você faça
um projeto menor, com um custo menor, ou então que ele possa ser fracionado entre várias empresas. Aí você pega 30 de uma, 20 de outra, 10 da outra. E isso tudo tem que estar bem informado, que é de um ano para o outro. Não adianta fazer um projeto querendo para o mesmo ano. Isso aí só se for uma emenda parlamentar, que também tem que ser de um ano para o outro, mas aí o político, né, seja vereador, seja deputado, ele tem que ter isso previsionado para o esporte no ano anterior. Não adianta, tem que ter um planejamento, não adianta de última hora aparecer para poder fazer, né? Cláudio, você disse sobre a busca de recursos, que o CMD pode, inclusive, ter patrocínios perenes, pode, inclusive, captar patrocínios, no caso, para ele, CMD, e destinar. E essa é uma pretensão, isso é viável hoje, ou o ambiente de Juiz de Fora, até mesmo o ambiente da cidade de investimento em esporte, ainda não é propício para que se busque esse patrocínio, digamos assim, para as ações do CMD? Olha, eu acho assim, a própria prefeitura pode ser, e né, uma empresa que busca a lei de incentivo. Então, eu acho que deveria ter, em Juiz de Fora, um programa que todas as pessoas físicas doassem seus 6%, que pessoa física pode doar 6%, para projetos da prefeitura que foram apresentados e aprovados. Então, isso é uma forma de captar recursos. Outra forma seria o patrocínio direto. Que por exemplo, pega uma empresa aqui de Juiz de Fora que queira destinar como doação ao Conselho, ao Fundo Municipal de Desporto, um valor. Mas isso depende de você fomentar, ir atrás, buscar, fazer visitas às empresas. Você pode doar para o Conselho, você está doando para o esporte. E aí o dinheiro entra todo no caixa do FUMAP, e aí vai ser deliberado nas assembleias o que fazer com esse dinheiro. Então, assim, é uma forma democrática, como eu te falei, tem 24 entidades, então não é, eu quero que é assim, não vai ser votado os projetos. Quando começar isso a se tornar uma coisa constante, qual o projeto que é melhor para o Juiz de Fora? Nós queremos fazer uma corrida. Essa corrida a gente quer que seja bancada para ninguém ter que pagar nada. Corrida da fogueira, que é a tradicional. Isso pode entrar para o fundo deliberar e arrumar uma empresa que vá fazer de acordo com o que for normatizado antes. Cláudio, exatamente. Aqui o Rômulo Correia entrou, a Silvia, a Elaine, o Guilherme, a galera está entrando aqui. Um abraço para o Magal Vitorino, a Lara Valentim, que é nossa ex-companheira lá do Toque de Bola. Aliás, um abraço para todo mundo que está curtindo o Toque de Bola, o Daniel, a Mônica, o Ivan, o Pedrão está aí também, Pedro Sarmento, aquela mala está aí também. Um abraço para vocês. E, Cláudio, esse ritmo de captação de Juiz de Fora é sempre muito, muito ruim. O Anderson até citou aqui agora um exemplo de parceria que acabou ficando mal vista no esporte local. Você hoje está lidando diretamente com o Tupinambás e sabe dessa dificuldade, soube dessa dificuldade anteriormente, por exemplo, com a DJF, quando ia buscar patrocínios, bater na porta das empresas. O empresariado acaba usando como escudo esses maus exemplos, mesmo diante de iniciativas que têm a transparência, que têm a prestação de contas como uma premissa. Eu te falo isso porque conheço da sua índole, seu trabalho na DJF, que era algo pormenorizado. Os balanços, as apresentações de prestação de contas, era pormenorizado para quem apoiou, seja com R$20, que apoiou com R$2.000. Isso acaba virando meio que uma escapatória, uma saída para não investir e continuar encarando o esporte como despesa, gasto e não como investimento? Então, é que eu acho que o município de Juiz de Fora, ele deveria promover ações que facilitassem o empresariado a entender isso. Se você não reunir com as empresas, falar assim, olha, eu preciso de patrocinar o esporte de Juiz de Fora. O que você pode me doar? É pela lei de incentivo, patrocínio direto, e isso chegar ao esporte na ponta.
o que acontece hoje não é nem, eu não acho que é uma vontade do empresariado. Eles têm poucas informações. Você pegar um contador hoje, ele vai falar assim, isso vai me dar trabalho. Então, se ele acha que é um trabalho, ele vai falar para a empresa, olha, não mexe com isso não, que isso vai dar um problema. Como você citou aí a DJF. Aconteceu comigo o que eu acabei de falar. Nós fizemos alguns projetos, eu fiz 8 projetos, aprovei todos os projetos, 1 milhão, 800 mil, 900 mil, 2 milhões, e na hora de captar você não consegue. Porque Não. aqui em Juiz de Fora, a principal empresa que patrocinava esse tipo de projeto era a MRS. Só que o máximo que ela pode patrocinar no ano são 2 milhões para toda a rede. Se você entra com um projeto de 2 milhões, ela não vai ter condição. Aí nós fizemos projetos menores e a MRS, ela fez. E ela não é responsável por prestação de conta. Então, quer dizer, a empresa, ela patrocina. Se a DJF, qualquer empresa que foi lá, pediu patrocínio, ela tem que prestar contas ao Ministério dos Esportes. É aberta uma conta específica. Se está lá, eu vou comprar 100 bolas, eu não posso comprar 50 bolas e 10 tênis. Tem que ser de acordo com o projeto. Então, é tudo muito bem explicado. E se a empresa não prestar conta, ela não consegue fazer outro projeto. Passa, então, inclusive, a ficar, pensa, né, não poder mais apresentar projeto nenhum para nada. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que o que falta em Juiz de Fora é conscientizar as empresas que elas podem ajudar, seja através de lei de incentivo ou de patrocínio direto. Se elas podem ajudar diretamente, melhor ainda, que o dinheiro entra direto no fundo. Se através de lei de incentivo, a prefeitura, no caso da prefeitura, ela vai fazer o projeto, apresenta e já tem a fonte de captação, que é muito mais rápido. Você tendo uma carta de intenção de qualquer empresa de Juiz de Fora que quer apoiar um projeto da prefeitura, você manda lá para a Secretaria de Estado, eles vão analisar na frente com prioridade, porque você tem já a empresa que se destina a patrocinar. Joia. Aqui a Carla, que é da Secretaria de Esporte também, falando aqui que o problema é que as empresas não entendem, concordando aqui com o Cláudio. Um abraço para o Pestana, a Yara Alvim entrou aqui também, galera participando. O Cláudio, nessa disputa, a gente falou aqui de financiamento público e financiamento privado. O Anderson está até aqui defendendo de novo que a prefeitura não tem que aplicar diretamente, mas pode ajudar nessa, digamos, apresentação. O que você pensaria nesse sentido? Por exemplo, o CMD fazendo um seminário do que é, reunindo as empresas, trazendo o convite, ou realmente precisa da figura do prefeito ir lá e chamar esse empresariado, precisa dessa figura de autoridade maior fazer essa ponte também? Um abraço para o professor Fábio Vilela, que também entrou aqui. Então, eu não sei se eu entendi direito, falou que não deve ter o financiamento direto da prefeitura? Direto da prefeitura, que a prefeitura pode facilitar esse encaminhamento dos empresários, né? Não, eu já acho o contrário. A prefeitura tem que ter um financiamento direto do esporte. Precisa ter Senão, para que tem uma secretaria de esporte? Tem que ter a participação da prefeitura. Eu sou o contrário. Em relação ao que você perguntou, eu acho o seguinte: o Conselho Municipal vai fazer uma reunião para os empresários de Juiz de Fora. Se você conseguir levar 3, 4, vai ser muito. Se a prefeitura usar isso como uma ferramenta para buscar apoio ao esporte, ela leva 200 empresários. A prefeitura tem que estar envolvida, porque a partir do momento que está entrando dinheiro externo na Secretaria de Esporte, significa, inclusive, que a prefeitura vai deixar de gastar com o esporte. Se ela consegue o recurso das empresas, ela vai ter que investir menos no esporte. Na verdade, ela deveria aportar até mais. Mas, nesse caso, que a gente está hoje numa situação difícil, se você consegue bancar o esporte com incentivo das empresas locais, por que não? Mas aí tem que ser uma coisa de governo. Não adianta o conselho marcar, vai vir 2, 3 empresas, de vez de vir 100 empresas. Quase você tem que falar assim, vão ser quase nós tínhamos um prefeito... Exatamente. Nós tínhamos um prefeito em Ipatinga, acho que era Chico Ferramenta. Ele jogava o Gime. Ipatinga, que tem 300 mil habitantes, era campeão do Gime de ponta a ponta, porque ele investia no esporte. São Caetano tinha um prefeito que investia no esporte. São Caetano era referência esportiva do Brasil.
Então, assim, tem que ter o apoio. O Tupi ou o Tupinambás, estando jogando no país afora, está levando o nome do município. E não é o Tupi ou o Tupinambás, é o FJF também. O pessoal do Panaton faz um evento, ele está levando o nome de Juiz de Fora. O basquete, o vôlei, o handebol, todas as modalidades que vão representar o município carregam com si o nome da cidade. Então, tem que ter o apoio municipal. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. O Basílio está aqui dizendo que sumiu a mensagem aqui, obviamente, na hora que eu fui ler, mas dizendo aqui que a prefeitura tem que usar o seu poder, né, político para, junto das empresas e empresários, influenciar para que eles investam no esporte. Um abraço para o pessoal do Futebol Subversivo aqui, o Kiko, o Léo, galera que faz um ótimo trabalho aí, resgatando esse futebol raiz, né? Um abraço para o Silvio Handball também, Ricardo Santos Matos também entrou. Cláudio, a gente já está encaminhando para o final, faltam 10 minutinhos para a gente terminar. E o que você gostaria de ver no CMD e sobre esse desenvolvimento do esporte, esse plano de desenvolvimento do esporte ser colocado nos trilhos aí nos próximos meses e vamos contar assim, na próxima gestão municipal de Juiz de Fora? Primeiro, eu acho que a Prefeitura de Juiz de Fora deveria encarar o esporte como um benefício e não algo político. Ela é um benefício de lazer, de competição, de alegria. O pessoal vai para um estádio, a gente não está podendo ir agora, mas quantas pessoas se sentem muito bem indo lá, ou torcer contra ou a favor do Tupi, do Tupinambás, seja de qual clube for. Quantas pessoas vão no vôlei, quantas pessoas vão nos torneios de várzea de Juiz de Fora. E a gente não tem um apoio efetivo ao esporte. Não adianta você ter uma secretaria que não tem verba. A secretaria tem que ter uma verba destinada. Afinal, não tem 2 milhões? Põe 2 milhões na secretaria e você vai ver o retorno que ela dá. Tem um ônibus do lazer da Prefeitura de Juiz de Fora. Olha o estado do ônibus. Todos os vereadores querem levar a rua de lazer de Juiz de Fora, que é algo muito bom, nos seus eventos. Mas não pensa lá, junta todos os vereadores, pega as emendas parlamentares e compra um ônibus para a Secretaria de Esporte, para que dê qualidade às pessoas que estão lá. Quem não quer participar de uma corrida do ranking? Mas você tem que dar oportunidade para outras pessoas participarem e não apenas aquelas que têm condição de pagar. Por que não tem corridas de graça que a prefeitura vai fazer a corrida? Quem quiser vai participar da corrida. Então, tem que encarar o esporte como algo que seja benéfico e não apenas como gasto da prefeitura. Tudo que for cortar hoje não é na prefeitura de Juiz de Fora, do modo geral. Eles cortam o esporte. Mas aí você fala assim, as pessoas estão ficando lá com um problema cardíaco, estão com não sei o quê. Isso é falta de atividade física. Então, se você tem uma secretaria de esporte que pode auxiliar o governo municipal, tanto na realização de eventos, ele deveria, eu acho, né, o prefeito que for assumir Juiz de Fora, encarar o esporte como um benefício, apoiar o esporte, vincular as secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Assistência Social, são secretarias que elas têm que andar juntas para você fazer um grande projeto esportivo, que não é esportivo para o cara ser campeão mundial, não. É para o cara ter qualidade de vida. Isso aí, se tiver essa integração das secretarias, te garanto que o recurso gasto com saúde diminui, com o pessoal da área social diminui, o benefício vem rápido, porque o esporte é capaz de fazer isso. É a única secretaria que vai fazer assim, olha, o menino que não tem condição nenhuma de fazer uma viagem, ele começa a jogar lá basquete, ele vai jogar nos Estados Unidos na NBA. Tem aqui em Juiz, como eu te falei, Juiz de Fora é o Schumacher de Fusquinha. Você tem atletas de ponta que saem daqui. Então, assim, se tiver um apoio então, ao esporte, você imagina como que Juiz de Fora pode se tornar um centro esportivo. Tem lá um estádio municipal muito bom, está fazendo um ginásio que já tem, eu acho que 15 anos, não acaba, mas quando acabar, vai ser um centro esportivo excelente. Poucas cidades vão ter. Aí você tem que saber usar e ter a destinação financeira para isso. Porque senão fica sucateado e você não tem como arrumar. Joia.
agora, só para encerrar, vou pedir para você me falar como é que o CMD pode ajudar nisso e se é possível, se você pessoalmente acredita nisso. Então, se tiver primeiro, o governo municipal ele tem que acreditar. Ele tem que acreditar que isso é benéfico. É o que eu te falei. Agora vai começar a campanha política. O que vai ter de candidato a vereador, falando assim, vote em mim que eu vou melhorar o esporte, não sei o quê. Chega lá, vê lá as emendas parlamentares. O que vem para o esporte? Quase nada. Ah, o prefeito que vai assumir. Olha, o esporte é isso, é isso, é isso. Chega na hora, quanto que veio de verba para o esporte? Nada. Então, se torna uma coisa política. Quem for assumir tanto o legislativo quanto o executivo, eles têm que acreditar que o esporte é benéfico e apoiar financeiramente. O recurso que você acha que é gasto, não é gasto, é investimento. Isso retorna nas outras áreas da sociedade. Joia, Cláudio. Muito obrigado. Eu vou mandar uns abraços finais aqui. Ó. O Basileu está dando os parabéns. Professor Anderson, eu que agradeço. Você fez a live com a gente aqui. Um abraço para o Cláudio também está mandando, falando que a gente tem ajudado o esporte local. A gente não faz mais do que a obrigação de contar histórias, inclusive, de pessoas como você, como o Cláudio. Um beijo para a Carol, para a Josiane Ferreira e Paulinho. A galera aqui participou bastante da live. Cláudio, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final. Um abraço para você. Muito obrigado já de antemão por essa entrevista que tropeçou um dia, mas foi boa. Foi ótima, na verdade. Primeiro, me desculpar com você pela falha de ontem. Agradecer pelo convite. Agradecer todas as pessoas aí que gastaram seu tempo vendo a nossa live aqui. São pessoas do esporte, Basileu e parceiro, o Léo. Todas as pessoas que estão aí, agradecer pelo carinho, pela presença. Um abraço, Cláudio. Você fique ligado na gente, a gente já para a próxima live amanhã, né? A gente está gravando essa live na quinta-feira. Amanhã a gente já está de volta na sexta-feira com mais uma live aqui do Toque de Bola, com o Ivan Elias, Pedro Sarmento, com a produção da Mônica Valentim, a galera do Toque de Bola, o Dudu, o Daniel, todo mundo agitado, porque os próximos dias vão ser de muita notícia e muito trabalho. O Toque não para, e ainda mais nesse meio de pandemia, com os esportes voltando, a gente está em tudo quanto é lugar, Instagram, Facebook, Twitter, portal, aplicativo, baixe o aplicativo para você receber as mensagens e matérias exclusivas, e não se esqueça de acompanhar a gente por todas as plataformas, agradecendo mais uma vez o Projeto Cidadão Consciente HR. Visite a página aqui no Instagram, Cidadão Consciente HR, e saiba mais detalhes desse projeto da Hiperroll Embalagens. A Claro Mastercall, que tem oferta campeã para a sua empresa de internet de 240 MB com fixo ilimitado Brasil por apenas R$ 130 por mês. Ao Plastic, que tem planos individual, familiar, coletivo e empresarial, há mais de 34 anos cuidando da sua saúde e bem-estar. E a Santa Casa de Juiz de Fora, que está celebrando 166 anos esse mês. Um abraço, esse foi o Toque Entrevista dessa semana e a gente volta amanhã com muita notícia de bastidor do esporte local, nacional e internacional. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.